Vamos lá, minha gente. Vamos continuando aqui o nosso livro maravilhoso, bem bacana. Eu estou trazendo este livro que é pouco conhecido pelas pessoas do Orígenes Lessa. Na verdade, as pessoas conhecem muito pouco a obra do autor, claro, mas o próprio autor também não é bastante conhecido, né? Orígenes Lessa. Eu lembro dele, claro, mas não lembrava dos detalhes da sua obra. Então, portanto, estou trazendo aqui o Evangelho de Lázaro, que é um romance ambientado exatamente naquele personagem bíblico, Lázaro, que foi ressuscitado por, por Cristo, né? Então, aqui as angústias dele e tudo mais. Está sendo uma história bem interessante. Eu já li para mim mesmo, né, até o 24, 25 páginas. Nós estamos na 17, aqui embaixo. Então eu sei mais do que se trata. Depois da 24, 25 eu já não sei, porque eu parei de ler para trazer aqui para nós, para a gente poder fazer essa leitura aqui descomplicada. E claro, é uma leitura que eu também vou dando pitacos, vou colocando as minhas observações e acho que isso fica mais. A leitura fica mais agradável. Vamos ver se você gosta, então deixa aqui o seu recado para ver se estou no caminho certo ou não. Bacana? Vamos lá então. Agora o capítulo 9. Capítulo 9. Tive um dia uma inesperada satisfação. Então, num dia que ele estava ali atrás dos 10 leprosos, né? Porque ele queria, acho, na minha concepção, ele queria saber se eles sentiam como ele se sentia, né? Porque eram pessoas únicas que foram curar. No caso dele, foi ressuscitado, mais ainda, né? Essas pessoas que foram curadas por Cristo, eu acho que ele queria tirar um pouco da sua própria angústia, né? Mas então tive num dia uma inesperada satisfação depois de tantos desapontamentos. Encontrava alguém que não esquecera nem procurava esquecer. Foi em Jerusalém, junto à porta de Damasco, vários grupos, havia crianças, mendigos, rabinos, todo mundo, eles aplaudiam um pelotiqueiro egípcio com uma cobra enrolada na perna. Alguns passos além, um ambulante que se dizia vindo de Corinto, de onde trazia os mais modernos medicamentos para todos os males, vendia ungüentos, xaropes, poções e rezas gravadas em lâmina de couro. Veja que esses personagens todos a gente encontra nos interiores do Brasil também, né? Detive-me um pouco no primeiro grupo, depois detive-me no segundo. Era de espantar o cinismo do vendedor de mesinhas. Um xarope de agrião com asas de morcego, infalível na tosse, dor no pulmão e mal do peito. Bom também contra a possessão demoníaca. O cara tem cura para tudo. Tinha um remédio que combatia sufocação, dor de umbigo, reumatismo, gorgulho na boca do estômago, soltura de urina, dor nas cadeiras, coceira nos olhos, agonia no peito, queda de cabelo, fraqueza no homem, esterilidade na mulher, fluxo de sangue, espinhela caída, úlcera brava e tremedeira de banhado. Esse é bom, esse remédio, cura tudo isso aí. E concluía rindo. Cura até falta de dinheiro, meus senhores. O povo, o povo ria e comprava dracmas, peças de bronze ainda do tempo de Herodes Arquelau, outras quase recentes de Herodes Agripa, denários romanos com a efígie de César e toda aquela variedade de moedas que os judeus da Grécia, da Pérsia, do Egito e da Ásia Menor traziam durante as festas religiosas e faziam a felicidade dos cambistas do templo se amontoavam, tilintando no chão pedregoso. É a grana ali, né? Sendo passada de mão em mão, dracmas, de toda espécie, moedas, enfim, os judeus estavam ali fazendo negócios, né? Também e tudo mais. E aqui eles citam uma coisa que é bastante interessante e que tem a ver com uma passagem bíblica em que, não sei se você conhece, se não, dá uma olhada aí,
em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Não tem essa passagem aí na Bíblia? Pois é, esta passagem na Bíblia é porque essa gente ficava ali no templo com suas pombas, com pequenos animais. Por quê? E também trocando dinheiro, porque o fluxo de pessoas aqui era bastante grande e os caras traziam dinheiro de um outro lugar, então tinha alguém que fazia o câmbio. Então tinha gente que fazia o câmbio disso e tinha gente para vender, porque tudo é grana ali também. Não, a gente não pode se iludir. Então a galera ficava no templo e por isso que Jesus chegou e meteu o pé em tudo lá naquela oportunidade, porque os vendilhões do templo. Por quê? Porque naquela época você fazia sacrifícios de animais e uma série de coisas. As pessoas vinham longe para poder fazer os seus sacrifícios. Às vezes gente pobre, e daí compravam com a pessoa ali o pequeno animal, a ave, para fazer o sacrifício. E como vinha de longe, óbvio, é o comércio, né, gente? Rodando, né? Aí trocavam dinheiro e ali vinham onde que podia almoçar, jantar, pernoitar. Tudo girava em torno também disso, né? E é uma cidade relativamente grande aqui para a época e tinha turma lá fazendo trocas de dinheiro e tudo mais. Jerusalém, não se esqueça, na porta de Damasco. Jerusalém até hoje é uma cidade bastante visitada, né? Imagine nessa época também, e eu penso assim, e baseado no que eu já li sobre essa história de Jesus meter o pé nos caras, os vendilhões do templo, né? E por quê? Então tem tudo isso aí. Não é que eles estavam, os vendilhões do templo, não é que eles estavam vendendo alguma coisa da religião em si. É mais ou menos assim, né? Mas eles não vendiam nada. É que eles estavam ali para trocar dinheiro, eles estavam ali para vender pequenos animais, como eu disse, que iriam ser sacrificados. Essa coisa toda girava em torno do templo. Tinha um negócio em torno do templo. Ufa! Vamos lá então, gente. Vendo o dinheiro cair, entregando a mentira, o Corinto, aquele cara que vendia de tudo, disse: Eu não disse, a minha falta de dinheiro já passou, porque ele disse: cura até a falta de dinheiro, né? E mostrando aí uma caixeta de madeira, mas agora, senhoras e senhores, donzelas e soldados, vou mostrar-vos a maior descoberta dos magos do Nilo. O misterioso unguento de Alexandria, tudo lá no Egito, né? Que já curou um imperador romano, um rei macedônio, 2 princesas da Bitínia, 120 generais, 5.000 lutadores de circo, pobres, ricos, governadores e ladrões. Aí alguém falou lá: a diferença? Disse uma voz galhofeira. O homem se deteve com inesperada seriedade. O nosso não rouba, só os outros. Mas, senhores e senhoras, donzelas, soldados, o unguento da Alexandria, a última descoberta dos magos do Nilo, tem operado prodígios. Nem Jesus de Nazaré. Explodiram gargalhadas. Nem mesmo Jesus de Nazaré, em toda a sua glória, conseguiu igualar. Um homem ao meu lado, isso Lázaro dizendo, tendo pelo freio um jumentinho com cestos de fruta, trincou os dentes, os olhos em fogo, resmungando com raiva: maldito vendilhão de venenos! Ninguém tem o direito de falar assim do Nazareno. Foi um homem de Deus. Lázaro aqui. Julguei tratar-se de um crente. Sorri, concordando, e como ele se afastasse, afastei-me também. Ele me viu ao seu lado e continuou a desabafar. Não era justo zombar do Nazareno, autor de prodígios que só um enviado de Deus poderia ter realizado. Seus milagres tinham sido milhares.
suas curas espantosas e nunca usara ungüentos, pomadas, poções, exorcismos. Curava por simples curar, por simples poder, poder que só podia derivar do alto, porque se exercia até contra os endemoniados e os possessos. Caminhava e falava e eu o ouvia com júbilo. Aqui parece-me que o Lázaro encontrou alguém que pensa como ele, porque o próprio Lázaro foi objeto de uma cura milagrosa, né? E não é essa cura, entre aspas, não é esse jogo de cena que o sujeito vendendo ungüentos de todo lado. Não, não, não. Lázaro é um exemplo disso. Caminhava e falava, e eu o ouvia com júbilo. Tu deves tê-lo conhecido, com certeza, ou ouvido contar. Sua fama foi proclamada nas margens do Jordão, nos campos da Galileia, correu a Judéia, foi a Corazim e Gadara, veio a Jerusalém e foi a Jericó e a todos os confins do mundo. Deu vista aos cegos, fala aos mudos, caminhar aos entrevados. Isso o homem falando para Lázaro. Súbito, parou, olhou-me, perguntou: Olha-me, vês meu rosto? Vês meu rosto? Vês minhas mãos? Está vendo meus olhos? Tem algum sinal? O homem dizendo para o Lázaro. E o Lázaro refletindo, não entendi muito a pergunta. 2 ou 3 pessoas se haviam detido junto a nós, inclusive um decurião atraído pela sua eloquência. Dize-me, sou um homem limpo? Tudo leva a crer, disse eu. Sou, mas não era. Eu sou um dos poucos que o Nazareno curou. Opa! Já havia bastante povo ao nosso lado. Estas mãos não tinham dedos. Faltava uma orelha e eu era um monstro que os meninos apedrejavam de medo, que os mendigos corriam. Para me defender, eu me ajuntara a outros leprosos, vagando pelas estradas, pedindo a Deus que me matasse. Corria a notícia de que o Nazareno realizava curas espantosas. E uma vez, a caminho de Jerusalém, aí, o Lázaro, na divisa com Samaria, exatamente, ouviste falar? Eu vi. Não é que eu ouvi falar, meu amigo. Eu estava lá, eu vi vocês sendo curados. Você é um dos 10 que eu estou procurando, né? Ouvindo aquelas palavras, seus olhos se iluminaram e, voltando-se para o grupo já numeroso, ouviram, ele pode confirmar, ele assistiu, ele viu o milagre, éramos 10. Jesus chegava, nós pedimos misericórdia, que ele nos curasse. E ele não deu unguento, nem beberagem, nem sequer rezou. Mandou-nos que procurássemos os sacerdotes, simplesmente, para que o sacerdote nos declarasse limpos, nós estaríamos curados. De repente, caindo em si, tanta gente à nossa volta, sua voz caiu também. É que é perigoso falar de Jesus ali no meio daquela multidão, não se esqueça. Ele tinha sido, tinham matado esse cara, como se fosse o inimigo do Estado romano, né? E de repente ele, daí falando um pouquinho mais baixo, foi uma cura gloriosa, um milagre maravilhoso, ele fez inúmeros, parecia um enviado de Deus. Pena que tudo aquilo lhe subisse a cabeça. Olha o cara dando, né? Dando migué, né? Saindo fora aqui do contexto, porque ele já sacou que ele podia estar em um grupo inimigo. Ele disse, pena que a fama do tal Jesus lhe subisse a cabeça. A gente sabe que, historicamente, não foi isso que aconteceu, mas foi uma resposta dele. E, tocando o jumento de novo, ele disse, toda a culpa daqueles pescadores quiseram forçá-lo a proclamar-se rei.
que interessante. E aqui termina o capítulo 9. Eu volto no próximo vídeo para o capítulo 10. Estou lendo assim, a gente está sorvendo vagamente esse texto aqui. E eu já estou na página 20. Olha que beleza, que maravilha. Cerca de um pouco mais de um terço já lido aqui. Olha que interessante. Ele, eu imagino, né, porque tudo isso que também é produto da imaginação do nosso amigo Orígenes Lessa. Jesus, já passado uns 20 anos, talvez, da morte de Jesus, do passamento de Jesus, né, da ressurreição de Jesus também, ainda ficava a fama dele por ali. E as pessoas ainda tinham medo, porque afinal de contas ele foi morto de uma maneira violenta, imaginando-se que ele queria se tornar dono da situação, competir com Roma ali pelo poderio. E não era esse o objetivo, o reino dele não era desse mundo, como ele dizia bastante. Então, um dos curados resolveu, falou a mais, falou assim, mas é pena que subiu a cabeça a fama, não sei o quê. Né? Então é assim, é assim, é assim. Ó, tá gostando, tá curtindo a nossa leitura? Então fique aí e eu já volto para o próximo vídeo no novo capítulo. Estou lendo, então, portanto, Orígenes Lessa, o Evangelho de Lázaro. Abraço, deixe o seu like e o seu comentário, vou gostar de ler. Tchau, tchau.